Olá, estamos ao vivo, começando mais um Papo Encorajador. Toda semana aqui um tema sobre a educação e parentalidade encorajadora. Eu sou a Aline Cestaroli, sou idealizadora do movimento da educação e parentalidade encorajadora, um movimento que acredita na construção de um mundo melhor através do encorajamento dos pais e dos educadores. E é sempre um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho desses conhecimentos para que a gente possa expandir a consciência, para que a gente possa aprender ferramentas e ter um novo olhar sobre a educação, sobre a forma como estamos educando e criando as nossas crianças, com o foco no desenvolvimento de competências socioemocionais. E no Papo Encorajador de hoje eu vou receber a Roberta Ferreira, que é psicóloga, é facilitadora do programa Encorajando Pais, que é um programa de mentoria parental que tem por objetivo encorajar os pais no processo de educação dos seus filhos, desenvolvendo novas competências, novas habilidades parentais para educar os filhos sem o uso de punições e de recompensas. E hoje a Roberta ela vai falar um pouquinho, a gente vai conversar sobre como exercer uma parentalidade que seja gentil e firme, né? Uma parentalidade baseada no respeito mútuo, uma parentalidade baseada nesse senso de igual valor. Deixa eu ver se a Roberta já está por aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui a este nosso encontro. Já convide essa live com outras pessoas, que assim você contribui para espalhar essa mensagem. E a Roberta já entrou por aqui. Oi, Aí, olá, Roberta, seja bem-vinda. Prazer bom estar dia. aqui com você. Prazer todo meu, bom dia. Bom dia. Comece se apresentando para o pessoal. Eu falei um pouquinho só sobre você, mas comece se apresentando para o pessoal. Tá bom. Meu nome é Roberta, sou psicóloga, moro no interior do Rio de Janeiro, né, Miguel Pereira. Já estou formada há um tempinho, já tenho uns 12, 13 anos e sempre trabalhei, né, com criança e adolescente e nessa questão da orientação dos pais, né, sempre vendo essa necessidade também, né, de orientar os pais, de ajudá-los, né, a, a olhar diferente também para a educação dos filhos. Então, já estou bastante tempo, já mesmo sem direcionar muito no início, né? Eu já trabalho com crianças já praticamente desde quando eu me formei. Que bacana. E esse caminho do atendimento infantil, ele invariavelmente nos leva para o atendimento É, parental também, né? Porque não é dá para verdade. Não tem desenvolver esse jeito, né? trabalho. Não tem como separar, assim. Eu sempre percebi essa necessidade de um trabalho até mais direcionado mesmo para os pais, né? Uhum. Que bom que você chegou até o nosso movimento, então, e agora um dente de leão levando aí esse encorajamento para os pais. Isso. É, e acho que é bacana, até para a gente já ir entrando no tema aqui do nosso encontro, o quanto muitas vezes os pais ficam confusos, assim, né, de como exercer essa parentalidade. A gente vem de uma educação tradicional, que eu costumo dizer que é uma educação incongruente, né, que os pais, ora, são muito autoritários, ora são muito Uhum. permissivos, né? Então, numa tradução ficaria, ora são muito firmes, usam de muita firmeza, ora são muito permissivos, né? Até no e-mail que eu mandei para o pessoal com o convite para o nosso Papo Encorajador de hoje, eu compartilhei falando de um vídeo que eu compartilhei aqui na semana passada de um pai que dá uma bronca ali no filho, né? Não sei se você chegou a ver esse vídeo, Roberta. Eu acho que é legal eu acho que ele traduz um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? Esse pai ali, depois, quem não viu, tá aqui no meu feed, esse pai que
pelo que recorte, né, que dá para ver ali no vídeo, ele tá dando uma bronca no filho porque o filho foi desrespeitoso com a mãe, né? O filho estava agindo de maneira desrespeitosa com a mãe. E aí esse pai usou-se então de muita firmeza, né? De muito aquele sermão, o dedo em riste, e quantas pessoas aplaudindo, né? Validando e concordando com a postura desse pai. E eu acho que é legal Uhum. a gente falar isso aqui, né? Trazer esse tema de o que é ser gentil e firme, né? O que é Sim. esse como que a gente pode, né? O pai está certo nesse vídeo, né? Nesse exemplo, em chamar, em corrigir o filho, mas como que ele pode fazer isso de uma forma mais efetiva também, né? Quer falar um pouquinho o Sim. que é ser gentil e firme? Sim. Sempre que eu penso, né, nessa questão de gentileza e firmeza, até para explicar para os pais, né, eu finalizei, né, há pouco tempo a formação, só que eu já estava atendendo alguns pais, né, algumas crianças, na verdade. E aí, no meio desse atendimento, eu percebi a necessidade de fazer, né, de realizar o programa com a maioria. Então, eu realizei já o programa com 8 pais. Um já finalizou e os outros estão finalizando agora, né? No final de agosto eu finalizo com os outros 7, mais ou menos. Que Então, legal. assim, foram Lembrando que você bastante, se né? formou em maio, né? Foi da turma É, 10. tem bem pouco tempo, da turma Que 10. legal. Então, assim, como eu já estava atendendo, eu até comecei a formação por conta disso, né? De perceber que os pais precisavam de uma orientação mais direcionada mesmo, que eu precisava de uma coisa mais estruturada para orientar eles. E não só aquela orientação que a gente costuma já fazer mesmo nos atendimentos, né? Eu sempre achei Sim. muito vago, assim. Ah, a gente passa o que fazer, mas como eles vão fazer isso? Sempre senti falta desse como. Então, a formação traz muito isso. E aí, sempre que eu penso, né, na gentileza e na firmeza, sempre que eu penso na gentileza, eu penso em 3 coisas, né, que precisam estar juntas, assim, o acolhimento, a empatia e a comunicação não violenta, né, porque a gente precisa saber como acolher as emoções dessa criança, né, acolher as nossas próprias emoções. Então, tenho trabalhado muito isso com os pais. A empatia, que é a gente conseguir realmente se colocar no lugar da criança, porque a gente acaba não validando, né, o que ela sente. É como se não fosse. Como se criança não tivesse emoção, né? Isso tem mudado bastante. Eu tenho visto assim que os pais têm considerado isso, têm tido um olhar mais carinhoso para essa questão. Então, está sendo muito bacana essa experiência. E essa comunicação não violenta, né? A forma com que eles falam, né, para as crianças. Ontem eu estava até fazendo uma sessão do programa e aí a questão da empatia, né, dos pais saberem como identificar as emoções ali da criança, e foi muito interessante porque o casal, né, de pais que está fazendo falou para mim assim, ah, não, eu falo assim, eu mando em você sim, né? Essa questão de, não, você não me manda, eu mando sim. Então a gente até brincou, né, de como que a gente às vezes tem uma comunicação violenta, né, agressiva com a criança, né, de responder, né, de demonstrar essa autoridade que acaba sendo um autoritarismo, né, na verdade, da Sim. forma que a gente fala. Então, eu tenho trazido muito isso, né, de falar de gentileza, dessa questão do acolher, de ter empatia e da comunicação não violenta. E Muito da legal. firmeza, eu lembro eles dessa questão. A gente olha para as emoções, mas a gente não pode esquecer, é claro, do limite, né, de dar o limite seguro, de proporcionar esse ambiente estável, de respeito com todos da família, porque muitos acabam ainda caindo um pouco na permissividade algumas vezes, né? De achar que, então já que eu tenho que acolher, já que eu tenho que ser empático, eu não posso brigar, né? Vou deixar fazer o que quer. Não, não é isso, né? A gente não pode esquecer que o limite é importante, sim. A gente vive, né, na sociedade, precisa de regras, precisa seguir leis, regras, né? Precisa seguir um padrão ali. Então, a gente precisa, sim, manter essa questão do limite, mas a gente também precisa saber como dar esse limite. E eles têm muita dificuldade, né,
para conseguir equilibrar isso aí. É bem difícil mesmo. Eu não sei se você já passou por isso, mas uma das coisas que eu mais ouvi assim dos pais no início quando eu falava de uma educação sem o uso das punições e das recompensas, eles falavam assim, Aline, então você quer que eu deixe o meu filho fazer o que ele quiser, é Uhum, isso, é. né? Ih, gente, muito. E eles confundem assim, por que É. isso acontece, né? Eu entendo que como a gente vem desse modelo dessa educação de punições, de recompensas, isso é o que a gente traz. Eu sempre uso a analogia da bagagem, né? Então, é o que a gente tem na Uhum. nossa mochila ali, né? E quando a gente fala, olha, não use essas ferramentas, não sobra nada muitas vezes, Uhum. né? Então, os pais É. falam, mas e aí? Então, o que que eu faço, né? Como que eu Uhum. faço isso? Teve até uma pessoa que, nesse vídeo que eu comentei, desse pai dando sermão ali no filho, que eu trouxe a minha perspectiva e teve um comentário lá que a pessoa falou assim: ah, mas então o que fazer, né? O que que esse pai tem que fazer? Como agir nessas situações, né? E realmente esse é o grande desafio, e é por isso que a gente sempre bate na tecla, né? Da importância de estudar para educar, né? E a proposta do programa Encorajando Pais é justamente essa do desenvolvimento de novas habilidades, né? De dar a esses pais, através desse processo de autoconhecimento, né? Essa Uhum. autoeducação, os pais entenderem que existe um outro caminho e existem outras ferramentas que são mais efetivas, não só para eliminar aquele mau comportamento, né, que é o foco na obediência, né, não é Uhum. esse o nosso propósito, mas sim do desenvolvimento das competências socioemocionais, né, para que essa criança tenha mais, desenvolva responsabilidade, respeito, empatia, né? Uhum. Essas questões que você trouxe aqui também, e sim, tenha limites, porque ela convive numa sociedade em que essa troca é importante, então respeitar o limite do outro, né? E respeitar a si mesmo, principalmente, né? Então, É. é por isso E- que essa tradução da gentileza e da firmeza é esse respeito mútuo, né? Uhum. E tem sido muito interessante essa questão, né, deles perceberem o quanto eles precisam olhar para eles, né? Eu vou me incluir também, porque eu sou mãe, né? Então eu vejo o quanto a gente precisa realmente olhar para a gente, né, desse autoconhecimento. Ontem, com esse mesmo casal, a gente falou disso também, né? O quanto é importante o autoconhecimento, para a gente conseguir lidar com as nossas emoções, né? E a gente também não teve essa criação, né, de uma inteligência emocional mesmo, né? De olhar para isso, de considerar isso importante. Eu penso que isso veio mais nesse período da pandemia, isso se expandiu mais, né? Do quanto é importante a gente ter esse olhar diferenciado aí. Exato. E você falando desse ponto também, me lembrou o livro que nós estamos estudando lá no CORE, É. né, do Parentalidade Consciente, que o Dr. Daniel Siegel fala muito sobre isso, né? Uhum. Dessa importância desse autoconhecimento. Por quê? E não só ele diz isso, mas como outros autores também, neurocientistas, falam do quanto os pais tendem a repetir com os filhos aquilo que eles receberam na própria Uhum. educação quando eram crianças, né? E sem esse autoconhecimento, esses padrões, muitas vezes, eles ficam nesse automático. E por mais que o pai, que a mãe fale, ah, eu vou fazer diferente com o meu filho, né? Eu apanhei muito, eu tive uma educação muito autoritária e eu quero fazer diferente com o meu filho. Quando vê no dia a dia, já está repetindo, já está Uhum. gritando, já está mandando de castigo, né? Já está tudo isso, É. porque é o que está ali nessas questões. Então, esse processo do autoconhecimento é olhar para si e falar: por que que o choro do meu filho me incomoda tanto? Uhum. Por que que eu tenho dificuldade em acolher essa birra, né? O que que acontece? O que que fala sobre mim? O que é meu dessa história, né? E aí buscar na própria história, essa própria narrativa, essas memórias que estão implícitas, né? Que estão ali guardadas, o quanto isso vem à tona, principalmente na relação com os filhos, que são as pessoas mais próximas ali, Sim. e que num modelo
de educação, de exercer poder sobre o outro, os pais acabam exercendo muito essa firmeza, né? Então, exercendo Uhum. esse poder sobre o filho e esquecendo que o filho tem também esse direito de ser tratado com dignidade, com respeito, que o filho não é Sim, uma propriedade desse pai ou sim. dessa mãe, né? Então, essa gentileza, ela vem justamente para isso, como você bem trouxe, né? Desse acolhimento, dessa empatia, de entender que essa criança é um ser humano, que também merece Uhum. ser respeitada, né? Sim. Uhum. Exatamente. Muito bom. E aí, qual que é a diferença, né? Que acho que a gente já foi falando assim um pouquinho, mas para a É. gente se aprofundar mais, qual que é essa diferença, na sua opinião, dessa parentalidade encorajadora que a gente trabalha nesse respeito mútuo, nesse senso de igual valor, nesse acolhimento com os limites, né? Na empatia pela criança, pelas necessidades do adulto e dessa parentalidade tradicional, né, que eu chamo de incongruente. Sim. Eu percebo a principal diferença é no ambiente muito mais saudável, né? Por mais que, sim, a maioria dos pais, né, ainda não sabem como proporcionar isso, mas esses que estão tendo, né, a oportunidade de vivenciar esse programa, né, de receber essa orientação, estão conseguindo perceber o quanto diminui os conflitos, né? Eu sempre falo para eles, não é que vai acabar, gente. Desafio a gente vai ter para a vida inteira com o filho, né? Mesmo adulto, porque são pessoas diferentes, não são o que a gente gostaria que fosse, né? Do jeito que a gente gostaria que fosse, realizando as mesmas coisas, né? Que a gente idealiza. Então, assim, conflito a gente vai ter sempre, não só com os filhos, né? Com todas as pessoas que a gente convive. Mas, assim, eles estão trazendo muito essa questão de uma leveza, né? Do quanto os conflitos minimizam. E às vezes, em algumas fases, até param, porque assim, às vezes conflitos de banho, né? Não quer tomar banho. Ah, eu fico pedindo, pedindo, pedindo para fazer alguma coisa, não faz. Então, assim, eles terem essas estratégias de fazer de forma diferente, eu vejo que tem feito muita diferença, assim, nessa educação. Que foi o que você falou, da gente disputar esse poder, né? Ah, não, tem que fazer agora, né? Tem que fazer desse jeito, tem que ser agora. E dessa questão, né, dos combinados, de negociar, de mostrar por que aquilo é importante ser feito. Eu tenho trabalhado muito isso com os pais, né, dessa importância de mostrar para a criança por que aquilo tem que ser feito. E não só fazer porque tem que fazer, que é a obediência, né, na educação tradicional, e ponto. Até porque as crianças hoje não estão mais assim como a gente era antes, né? Que, não posso nem perguntar, né? Se perguntasse, era uma falta de respeito até. Hoje não, as crianças chegam, mas por que eu não posso? E aí a gente precisa ter essa resposta, né? Então, assim, de mostrar para eles por que aquilo é necessário, né, de ser feito. Então, tem sido essa a principal diferença, assim, essa minimização dos conflitos, não que eles deixam de acontecer, mas a forma com que eles estão lidando é muito mais tranquila, é muito mais leve nesse sentido, né? A mudança, né, dessa comunicação, né, o acolher, o entender que a criança também quer entender o que está acontecendo, entender que a nossa postura, né, o nosso comportamento influencia também na criança, no dia a dia, em como ela reage, em como ela vê as coisas. Então, eu vejo que a principal diferença é essa questão, né, de como eles lidam com a situação. E eu acho que tem esse ponto, eu sempre pergunto, assim, nas palestras, workshops, eu sempre pergunto para os pais, assim, né? Quem aqui não vê a hora de o dia começar e o filho já começar ali a fazer birra e dar aquele, né, a ter ali os desafios para que você vá lá e dê um tapa nele e grite com ele, né? E Uhum. ninguém levanta a mão, né? Os pais Uhum. dão risada, assim, porque realmente não é o que eles querem, né? Eles Não é a não, intenção, né? não Uhum. anseiam por isso, né? Mas isso vem de forma automática pela falta de conhecimento e de outras ferramentas de como agir diante dessas situações, né? Uhum.
Então, eu acho que um dos principais benefícios quando a gente desenvolve essa parentalidade encorajadora, esse olhar do respeito mútuo, é exatamente isso, né? Da gente entender que eu sou o adulto da relação e como que eu posso exercer uma influência positiva na vida do meu filho, convidando a cooperação, né? Porque, como Uhum. você trouxe, antigamente a gente era mais obediente, e aí o quanto isso deixou marcas e o quanto isso reverbera hoje na vida adulta, É, né? Principalmente não, das mulheres que foram uhum. educadas para serem boazinhas, né? Não acho que a gente era mais obediente, né? Acho que a gente era reprimido, né? Sim, Porque a gente não podia expressar a nossa emoção, né? Então, não tem. Eles falam muito isso, né? Ah, antes era só meu pai olhar, minha mãe olhar, né? Que eu já sabia o que queria dizer. Mas é claro, né? Com medo de apanhar, com medo de ficar de castigo, né? Então, isso pesa muito, né? A gente vê o quanto isso. A gente traz essas recordações, né? A interpretação que a gente tem disso. Isso pesa muito, faz muita diferença. exato, né? Do quanto isso que acontece na infância, que não fica na infância, É. e aí a Uhum. gente traz isso para a vida adulta. É por isso que essa consciência, né, que a gente trabalha com os pais na parentalidade encorajadora, do que filhos eles estão criando para o mundo, né? Uhum. A gente teve aula ontem com a turma 12, uma aula que eu falo sobre a comunicação, a gente faz uma série de vivências, assim, e para trabalhar essa comunicação entre pais e filhos, né? E aí surgiu essa questão da obediência, né? Mas eu tenho uma educação que eu busco essa obediência com meu filho, eu acho que é importante essa obediência, e eu trouxe para a aluna, vamos pensar se é realmente essa obediência, né? Porque essa obediência que a gente tinha antes, como você trouxe, é nessa repressão, né? Então eu não posso pensar por mim, eu não posso sentir, eu não tenho direito a ter uma voz, então é, o quanto a gente tinha e leva isso para a vida adulta de não de estar desconectado das suas próprias necessidades, dos seus próprios sentimentos, a não conseguir levantar a mão para tirar uma dúvida, porque tem medo de errar e medo de ser criticado. É, é, Numa reunião com as outras pessoas, né? Sempre nesse desejo de agradar ao outro, de fazer aquilo que o outro prefere, não aquilo que eu acredito ser o melhor. Então, o quanto essa educação pautada ali, nessa obediência, que era com muita firmeza, né? Então, o adulto que manda, a criança só obedece, o quanto isso deixou marcas que a gente vê hoje nos adultos, né? Enquanto Uhum. psicóloga, eu também atendi adultos assim, e o quanto a gente via, né, esse É. desencorajamento, né, essas Sim. questões da saúde mental mesmo da vida adulta que Sim. vem dessa infância reprimida, né? Sim, muito. Eu atendo também, já trabalhei em uma PAI, né? Saí esse ano, eu trabalho num posto de saúde e aí eu atendo adultas, né? A maioria mulheres, né? De várias idades, e eu vejo muito isso, né? O quanto essa questão de ter que agradar todo mundo, de não poder se expressar, isso aparece muito, né? Por conta dessa criação mesmo, né? De lá da infância, eu vejo muito essas experiências também. No próprio consultório agora eu atendo criança e adolescente, aí faço esse programa com os pais, mas também atendo algumas adultas, né? Trabalho com mulheres também. Então eu vejo o quanto isso reflete. E aí, para mim, a importância de trabalhar com esses pais, né, aflorou mais ainda, falou muito mais alto, né, de estar buscando mais mostrar essa importância, né, da gente começar a pensar de uma forma diferente, observar isso de uma forma diferente, porque traz muitas marcas, né? Exato. Muitas. Ah, tem um comentário aqui, a Oliveira Mary. Eu, como psicóloga e mãe, estou vendo a necessidade desse conhecimento. Meu filho tem apenas 5 anos e bate o pé que não quer ir para a escola e faz bastante birra. É muito difícil a forma de lidar.
busco conversar e mostrar a importância, mas ainda é ineficaz, né? E aí a gente tem essas questões, né? Por exemplo, em relação à escola. O que está acontecendo? A gente sempre trabalha dessa perspectiva de que o comportamento da criança é a copa da árvore, é a pontinha do iceberg, né? Aquilo que está vendo, né? Que nós estamos vendo. Mas o que está por trás disso, né? O que está acontecendo na raiz desse comportamento? E a gente entende que todo comportamento é uma comunicação. Então, esse comportamento da criança, bater o pé, que não quer ir para a escola e faz essa birra, ele está comunicando algo. O que é que ele está comunicando? Qual é a necessidade? Qual é o medo? Às vezes essa criança está ali numa ansiedade de separação. Será que aconteceu algo nessa escola que ela não está se sentindo segura o suficiente? O que aconteceu antes, né? Ali todo o histórico de vida. Quando começou, como começou isso, né? Justamente para que tenha essa compreensão do todo, né? A gente, nessa educação tradicional, a gente tem o hábito de só olhar para o comportamento e reagir ao comportamento, né, Rô? É, E esse é um caminho ineficaz, porque a gente lida, então a criança faz birra, né, em alguma situação. Aí a gente vai lá e dá uma palmada nela para que ela pare de fazer a birra. Ela vai parar, vai começar a chorar, vai uhum. fazer outra coisa, e daqui a pouco ela volta e faz outro comportamento, ou faz a birra de novo em outra situação. Por quê? A gente está só eliminando o mau comportamento, mas não está ensinando, não está desenvolvendo habilidades para ensinar essa criança, por exemplo, a expressar as necessidades dela, né? É. Principalmente quando a criança é muito pequena, né, Aline? Sim. Minha filha agora está com 6 anos, então algumas coisas ela já consegue dizer, porque também eu comecei a trabalhar isso com ela, né? Dela conseguir dizer, você pode dizer se você não gostar, né? O que que você está sentindo. E aí até mostrar mesmo, né? Eu lembro que teve um período, ano passado, que eu percebi que ela começou a ficar muito cansada, porque eu ainda trabalhava o dia inteiro, todos os dias, então ela ficava o dia inteiro na escola. Então, eu comecei a perceber que ela chegava em casa muito irritada e era uma briga terrível. E aí todo mundo já estava muito cansado, né? Eu, meu marido, então a gente também acabava entrando nesse conflito. E aí eu comecei aí ele tirou um período de férias no meio do ano. Ela estava tendo aula ainda e ficou com ela em casa de manhã. Que diferença que fez? Foi outra criança, assim. Falei assim, tá vendo? Ela tá cansada, ela tá muito irritada de ficar o dia inteiro na escola. E aí comecei a me programar para esse ano ficar com ela de manhã e assim, mudou totalmente. Não que ela não fique mais o dia inteiro, né? Ainda preciso que ela fique alguns dias, porque tem alguns dias que eu trabalho o dia todo, mas eu consegui tirar 2 dias para ficar com ela de manhã e ela ir para a escola só à tarde. Já fez muita diferença. Né, foi o que eu pude fazer, porque é claro que eu entendo que a gente precisa, né, trabalhar, a gente, né, precisa sustentar, ter essa organização financeira, mas eu também estava entendendo que não estava sendo bom para ela, né? Nem para a gente também, porque era todo dia um conflito. Então, assim, a criança demonstra para a gente de uma forma diferente porque ela não consegue se expressar, né? O que a gente está falando aqui. Então, eu vejo assim que com crianças pequenas, às vezes os pais têm mais essa dificuldade, né, de identificar por conta disso, né? Porque não conseguem entender, eles não conseguem falar, não conseguem entender o que está acontecendo. Mas, mesmo assim, com as crianças maiores, às vezes eles não conseguem se expressar. Nós, adultos, às vezes não conseguimos nos expressar. Então, é uma busca mesmo, né? Tanto do autoconhecimento, quanto de você ter esse interesse em investigar, né? O que que a criança está querendo dizer, o que que pode estar acontecendo. De você realmente olhar para as emoções. Eu vejo que isso é uma questão que tem crescido muito, que bom, né? E que as pessoas têm conseguido entender o quanto as emoções são, como é que eu vou dizer? Acho que essenciais, né? Fazem Nossa, parte de todo fazer minuto da parte. nossa vida, né? Porque a gente, né, tem essa mudança, né? Essa influência de qualquer coisa que aconteça externamente ou internamente. Então, eu fico feliz também de ver que as pessoas estão conseguindo entender, né, o quanto isso influencia no nosso dia a dia.
E aí também começar a observar isso nas crianças, né? Nos adolescentes, que também é muito importante. Então, isso faz muita diferença, assim. Eu vejo que talvez eles tenham mais dificuldades, né? Com os pequenos por conta disso. E aí achar que a criança não fica triste, né? Porque só brinca, porque tá tudo ótimo. A gente ouve muitos pais falando, que não tem conta para pagar, tá cansado, por quê? Não tem conta para pagar, não trabalha, não faz nada. Né? Exato. Então, essas Não questões tem, sempre aparecem muito. que é esse ponto que você trouxe da gentileza, que é a empatia, né? Às Uhum. vezes a gente tem esse olhar de que só o adulto tem problemas, de que só o adulto se estressa, fica triste, né? É. Porque a gente invalida aquilo que é da criança, né? Uhum. E a gente precisa entender que o problema da criança hoje é o amiguinho que tirou o brinquedo da mão dela, né? Uhum. Ou É, ela tá cansada também, porque ficou o dia inteiro sim. num lugar em que é mais regrado, né? Muitas vezes ela Uhum. não pode ficar descalça e à vontade, ela tem, né, que ficar lá seguindo as normas da escola, enfim. Sim. Então, é ter esse entendimento e entender que, assim, eu sempre gosto de falar para os pais, né? Por exemplo, quando é um bebê, a gente nomeia o mundo para o Uhum. bebê, né? Então, um Sim. bebê ainda não sabe falar e ele aponta, daí a gente fala, você quer água? É o auá, o cachorro, e a gente vai nomeando para o bebê o mundo, né? As coisas ao redor. E quando esse bebê aprende a falar e começa ali, mamãe, papai, é, forma as primeiras frases e tudo mais, a gente acha que esse bebê já, né, essa criança, já já sabe falar tudo e expressar tudo o que ela está Uhum. sentindo, pensando e tudo mais, né? Só que não é assim que acontece, como você bem trouxe. Muitas vezes nós adultos ainda não conseguimos colocar em palavras aquilo que estamos pensando, sentindo. Então a gente também vai para a birra, a gente também, Uhum. né, vai para um mau comportamento, ali para um comportamento inadequado, por conta da falta dessa habilidade, dessa comunicação assertiva, né? Muitas vezes os conflitos, as brigas, né, elevar o tom de voz, tudo isso Uhum. são comportamentos que mostram essa inabilidade, né? Sim. E com a criança é a mesma coisa, então a gente precisa se lembrar disso, que o comportamento é uma comunicação. Então, o que, nesse exemplo que a gente estava aqui, o que essa criança que chora para ir para a escola, que faz birra, o que ela está comunicando? Né? E aí vem esse movimento da gentileza, da empatia, do acolhimento, de entender, de falar, filho, tá difícil para você ir para a escola? Você tá triste, tá? Conta para a mamãe o que está acontecendo, o que está te deixando assim, né? Tentar entender essa emoção, entender o que está por trás ali para ter essa conexão, né? Muitas vezes os pais falam assim, eu já falei para ele, já expliquei, né? Eu sempre converso e explico o que está acontecendo. Mas antes de explicar, porque quando a gente explica, o que a gente está fazendo? A gente quer que a pessoa entenda o nosso ponto de vista, né? Então, se eu estou Uhum. E oferecendo aceite, né? é, eu estou oferecendo uma explicação, eu estou justificando ali o meu comportamento, o meu ponto de vista, e eu quero que o outro siga aquilo que eu estou dizendo. Mas a gente precisa, antes de querer ser compreendido, a gente precisa compreender o outro. E esse é o movimento, né? A gentileza e a firmeza, essa empatia, esse respeito mútuo. Então, um dos pontos que a gente fala muito para os pais também é busque compreender para depois ser compreendido, porque assim Uhum. você estabelece essa conexão, né? Então, compreendendo o que está por trás daquele comportamento, por que que esse filho chora para ir para a escola, qual é a necessidade, o que está acontecendo, aí sim você valida isso, você acolhe isso, né? Você ajuda a criança até a nomear aquilo que ela está sentindo e depois traz esse movimento da firmeza, dos limites, do Isso. explicar o porquê, né? Então, É,
Pode falar. Eu estou aqui lembrando, né? Porque ontem eu tive esse encontro com os pais da sessão da empatia, né? E aí trabalhando justamente isso com eles, né? Eles entenderam super bem, assim, foi uma coisa assim, até deles mesmo, de perceberem que tem uma frase que a gente usa, né, lá que você disponibilizou pra gente, da criança falar assim, sai daqui, da criança ficar brava. E aí a mãe até trouxe isso, né? Ah, eu entendi o que eu preciso fazer primeiro, né? Acolher, mas eu também ia corrigir ele, porque não é sai daqui que a gente fala com a criança. Falei assim, mas tá certo, é isso mesmo, né? Exatamente isso. Você vai demonstrar para a criança que você está entendendo o que ela está sentindo, o que está acontecendo, mas não é para deixar de corrigir o que você acha que está inadequado, a forma com que ela fala, né, a forma com que ela trata os outros. É exatamente isso. Você está trabalhando a gentileza e tendo a firmeza também, né? Então você está conseguindo equilibrar isso, né? E aí, o quanto essa firmeza, ela precisa vir no comportamento, né? A Sim, gente coloca o limite no comportamento da é, criança e não na integridade, na identidade dela, né? sim, Então, não é falar você é muito preguiçosa, você é birrenta, você é teimosa, né? é, Esses é, rótulos que muitas vezes os pais atribuem aos filhos, isso não é estabelecer limites, né? Isso não é uhum, positivo e uhum, construtivo, sim, né? Então, essa validação do outro e esse, olha, não é legal o que você fez, né? Esse é, comportamento a gente não aceita, né? Aqui na uhum, nossa casa a gente não bate nas pessoas, a gente, uhum, né? Qual for ali a situação, né? Então, é, trazer esse foco, essa firmeza no comportamento. Tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Todos os sentimentos, todas as emoções, elas são legítimas. uhum, A gente não tem como controlar aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa, né? Os pensamentos e as emoções, elas vêm e vão. O que a gente controla é o comportamento. uhum, Então, uhum, filho, eu entendo que você esteja com raiva, né? E não pode jogar o, o controle da TV no chão, né? E não pode uhum, arremessar esse carrinho, né? E não pode. Então, o limite é no comportamento. sim, Acho que é importante a gente exatamente. frisar isso. É, para não cair de novo nessa repressão, né, das emoções. Sim. E aí alguém colocou aqui, ó, tenho feito isso de ouvir minha filha, conversar com ela, mas 2 semanas não tem adiantado, não sei o que fazer. Em relação a que seria, né? Ela me disse que o motivo de não querer ir, acho que é em relação à escola, né? É, O motivo de não querer ir é porque ela sente saudade e quer ficar comigo, né? Tem uma coisa que a gente sempre fala, né, Rô, do potinho do encorajamento, né? uhum, O quanto todos nós temos aqui dentro um potinho de encorajamento, e um potinho desse tanque emocional, né? O Gary Chapman, que fala das 5 linguagens do amor, ele usa essa metáfora, né? Quando esse potinho, esse tanque emocional está vazio, a criança vai para um comportamento, todos nós, né? Não só a criança, mas vai para esse mau comportamento, né? O mau comportamento, o Rudolf Dwighers, que é um dos teóricos que a gente estuda também, ele fala que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada, né? O desencorajamento essa perda da conexão com o outro, né? E principalmente as crianças, elas precisam ter esse fio invisível ali que liga a criança aos seus pais. A criança, por uma necessidade até de sobrevivência, ela uhum, precisa, todos nós, enquanto seres humanos, uma necessidade nossa é de se sentir aceito, amado. A busca por esse pertencimento, ela é muito forte na enquanto espécie, né? Enquanto seres humanos, a gente precisa disso. E essa criança que muitas vezes não está se sentindo aceita, amada, pertencente, ela vai para esse mau comportamento,
como uma forma de tentar chamar essa atenção, né, inconscientemente. E não é que o pai, a mãe, aquele adulto não ame essa criança, a criança está se sentindo, é a percepção dela. Então, muitas vezes, é abastecer esse potinho de encorajamento, né? Trazendo um tempo de qualidade com a criança, um diálogo aberto, essa conexão emocional, às vezes estando um tempo ali de atenção de qualidade, sentar para brincar, fazer algo juntas, para que essa criança encha, abasteça esse potinho de encorajamento dela e ela se sinta segura, confiante, se sinta amada para ir para a vida, né? Para ir para as outras relações também. Né? Eu acho que esse é um movimento sempre importante, é uma dica, assim, né? Uma ferramenta importante para os pais, né? Porque na correria do dia a dia, muitas vezes, esse potinho ele fica vazio, né? E aí... E muitas vezes a gente está presente, mas não está, né? Então, foi o que eu falei, né? Um pouco dessa minha experiência. Quando eu decidi ficar em casa um período com a minha filha, eu também tentei olhar muito para isso, né? De realmente estar ali, já que eu estava tirando esse tempo para ficar com ela, eu realmente estar com ela, né? Porque a gente sabe que o trabalho do dia a dia vai tomando conta. Então a gente fala assim, não, eu quero ter mais tempo com o filho, mas às vezes você tem mais tempo, mas não consegue também administrar, né? De realmente ficar com a criança. Aí você tá com a criança, mas assim, não, mas eu tô fazendo comida, mas eu tô fazendo não sei o quê, mas espera aí que daqui a pouco eu vou aí, eu tô ocupada, né? Então a gente acaba preenchendo esse tempo também com outras coisas, e aí você tá presente ali, mas muitas vezes só fisicamente. Você realmente não tá ali, né, à disposição da criança naquele momento. E a Então, isso criança percebe isso, né? muito, muito, com certeza. E quando a gente não está nesse estado de atenção plena, né? Até ontem na caixinha uma mãe me perguntou, né? Como sair desse piloto automático com as demandas da casa, trabalho, a rotina Sim. com os filhos e tudo mais, né? E o que eu respondi para essa mãe é trazendo a intencionalidade, né? Porque a gente só consegue sair do piloto automático com intencionalidade, né? Esse estado de atenção plena, né? De trazer assim. Então eu vou me permitir sentar aqui, a pia tá cheia de louça, tenho trabalho para fazer, tem todas as coisas, mas eu vou intencionalmente dedicar esse tempo para estar com o meu filho, né, por inteiro. Vão vir pensamentos, vão vir as cobranças. Será que chegou notificação do celular? Será que deu certo aquela proposta? Será que, né? Todas aquelas coisas para te tirar daquele momento. E aí você só reconhece esses pensamentos e volta a sua atenção, né? Obrigada, pensamento, por me lembrar da pia cheia de louça. Agora eu estou aqui, brincando com a minha filha, né? Agora eu estou aqui nesse momento de conexão. Então é um exercício constante, assim, né? Colocar em prática mesmo, né? Todo dia. Os pais falam também, todos eles falam. Roberta, mas não é fácil, é muito difícil. Eu falo assim, eu sei, gente, eu também sou mãe. Por isso que eu até falo, né? Eu sei, também tenho que praticar isso todo dia, né? Não é só porque a gente é psicólogo, sabe, né, das teorias, né, que a gente consegue colocar exatamente todo dia em prática. Não é assim. Até porque nós somos, né, a geração dos pais que eu atendo tem mais ou menos a mesma idade que eu, alguns são um pouco mais velhos, então, assim, receberam a mesma educação praticamente que eu também recebi. Então, eu sei o quanto é difícil, né? Eu sei o quanto a gente não tem ferramentas para agir diferente, que eu também não tinha, né? Até começar a me dedicar mais ao assunto, a olhar mais para isso, não só para trabalhar, mas também para passar para minha filha, porque muitas coisas eu também não queria repetir, mas também às vezes não sabia como. Então, assim, eu sei que não é difícil, eu sei que não é fácil, né, na verdade, mas é uma questão da prática mesmo, de todos os dias, mas principalmente o que a gente já falou, né, desse autoconhecimento e de você compreender a importância disso. Também não é tornar
isso é uma coisa assim, automática também, né? Mas de ser realmente espontâneo, de você realmente ter compreendido o significado disso, a mudança que isso traz, né? O quanto isso vai refletir lá no longo prazo. Então, esse entendimento que faz toda a diferença. E aí, quando você vai ver, você realmente já está praticando automaticamente. E não só porque você fica com aquilo ali, como se estivesse só gravado, né? Só decorado. Não, você começa realmente a agir espontaneamente. Você entende a importância de agir daquela forma diferente. Hum. E é um processo contínuo, né? Eu sempre falo muito para os pais que não é do dia para a Sim. noite, que os erros fazem parte desse aprendizado. Então, esses pais estão em construção, em desenvolvimento de novas habilidades, né? E essa coisa que você trouxe, né, que não é fácil, né, que é realmente difícil esse caminho, né, de exercer uma parentalidade encorajadora, porque é muito mais fácil a gente só repetir o padrão do automático, do grito, das, né, punições e tudo mais. Mas eu sempre falo para os pais assim, qual difícil você escolhe, né? É. Porque tem o difícil no curto prazo, que é centrar e educar com essa gentileza, com essa firmeza, ter esse equilíbrio, né? Isso pode ser difícil porque é novo, ou difícil de depois tentar reparar essa desconexão, ou Uhum. lidar com esses gritos, com esses, né, todos esses comportamentos assim que desgasta também, né? Porque as mães, principalmente, muitas estão ali exaustas porque estão usando ferramentas que não são efetivas, né, para lidar Uhum. com esses desafios dos filhos, né? Então, é, todo, educar, criar um outro ser humano, eu acho que é a missão mais desafiadora da vida. Então, assim, Verdade. como você quer passar por esse desafio, né? Qual difícil você escolhe? Uhum. Um difícil consciente de evolução, de aprendizado, com esse foco na criação de um ser humano com competências socioemocionais, ou esse difícil de conflitos, de gritaria, de estresse, de repetições de violência, né? De todas essas questões. Os dois são É. difíceis, né? Então, eu acho que é isso. E é uma construção, né, Roberta, Uhum. que a gente sempre precisa trazer para os pais, assim, que é essa consciência de que estão em processo, estão em aprendizagem, Sim. como você trouxe no início aqui do nosso bate-papo, que é para a vida toda, né? É, para a vida toda. Bom, deixa eu ver se tem alguém, se a gente pulou algum comentário aqui. Fez sentido para vocês? Comentem aqui para a gente saber se esse nosso papo encorajador encorajou vocês de alguma forma. Comentem aqui. A, a Emília falou direcionamentos maravilhosos. E ótimo. A Simone falou que sim, fez sentido. Que bom, né? Que bom que vocês estão aqui. A gente fica muito feliz, né, Roberta, de Ah, poder espalhar essas com sementinhas de certeza, encorajamento. com certeza. Quer deixar uma. Pode A falar. gente sente, né, a gente sente que está no caminho certo, principalmente com esses retornos, né, dos pais dizendo que assim, a gente sabe, eles trazem muito essa questão da culpa também. Eu tento trabalhar um pouco isso, né, de não vamos focar na culpa, né, vamos entender que é uma questão cultural, né, de educação, e que a gente agora conhece outros caminhos, né, outras estratégias. Então a gente realmente continuar repetindo, né, não faz mais sentido, porque você já tem aí ferramentas para fazer diferente, né? Então, assim, eu tento trabalhar um pouco também essa questão da culpa, né? E eles falam assim, mas a gente que está errando, a gente que está errando. Assim, não vejam isso como um erro, né? Vejam isso como a forma que vocês aprenderam, que eu também aprendi, mas agora a gente sabe que a gente pode fazer diferente. Sim. Então, tem muito isso, né? Então, assim, ter esses retornos, né? A gente perceber
o quanto vão mudando, né? O quanto eles vão conquistando aos pouquinhos ali, alguns conflitos, igual eu falei, vão diminuindo, é muito bacana, é muito interessante, assim, passar por essa experiência junto com eles, né? Tá sendo. Eu tô aprendendo muito também. Sim, é muito legal, né? Esse processo é, de transformação mesmo, porque é uma transformação de dentro para É, fora, né? E a gente, eu falo que quando os pais, eu falo muito para os pais assim, que ninguém é culpado por aquilo que não sim. sabia, né? Nós nos tornamos responsáveis a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, né? Porque não dá para desver, né? É, E não dá para fechar os olhos, né? Quando a gente tem esse despertar para questionar a educação que nós recebemos e construir uma relação diferente, né, com os nossos filhos. E, e por isso que a gente fala, né, que os pais são os líderes da família e aí precisam ter a coragem para assumirem a responsabilidade de despertar o potencial dos seus filhos. uhum, Então, por isso que o nosso papel enquanto profissionais da educação e parentalidade encorajadora é dar esse encorajamento aos pais, né? Porque uhum, educar, criar um ser humano é desafiador, né? Os pais estão ali numa situação muitas vezes de cobrança, de vulnerabilidade, têm as próprias questões que foram vivenciadas na história desses pais, tem uma série de questões que exige desses pais, para que eles sejam esses líderes encorajadores, eles precisam acessar a sua coragem, precisam ressignificar a sua história, desenvolver novas habilidades, né? Então, é um caminho de corajosos mesmo, né? uhum, com E, certeza. e que bom que você tem feito esse trabalho, Roberta. Eu fico muito feliz de sempre conversar com as alunas, ver como que vocês estão levando esse trabalho, fazendo a diferença na vida dessas famílias, né, e contribuindo com a construção de um mundo melhor, né, que é isso que eu acredito. Eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade aqui, pelo seu tempo, por compartilhar da sua experiência, seu conhecimento. Agradecer também a presença de todos que nos acompanharam aqui ao vivo ou na reprise. Esses papos encorajadores, eles ficam disponíveis tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube. Então, quem não tem Instagram, de repente compartilha, né? Vai lá no meu canal, Aline Cestaroli, e compartilha com outras pessoas que precisam, que estão nessa busca, né? Nessa caminhada de educar os filhos, quebrando padrões aí de violência, de desencorajamento. Quer deixar uma mensagem para o pessoal? Sim. Quero te agradecer também, né, por estar sempre contando com a gente, né, para conseguir espalhar também esse aprendizado, né, essas reflexões. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Juntas, né, nós vamos conseguindo disseminar aí essa nova esperança, né? Essa nova visão sobre educação, entendendo a importância, né, de se conectar melhor, né, com as crianças, com os adolescentes, e assim a gente vai desenvolver, né, adultos vendo conflitos, né, sabendo lidar com os conflitos, né, da vida, com as situações que a gente encontra pelo caminho. Então, obrigada. Obrigada por quem participou também. Muito bacana aí os comentários. A gente sempre aprende, né, e pode buscar também formas de estar ajudando. Obrigada. Exato. Então, quem ainda não me segue aqui no perfil, já clica aqui em cima para começar a seguir. Quem ainda não segue a Roberta, também clica aqui em cima para começar a acompanhar o trabalho da Roberta. Ela está em Miguel Pereira, é interior do Miguel, Rio de Janeiro. interior do Rio, mas atende online, Sim. faz esse trabalho aí também. Tem feito um trabalho lindo com as famílias, de encorajamento com as famílias. Então, acompanhe o trabalho da Roberta também. Gratidão, nos vemos na próxima quarta para mais um papo encorajador. Eu espero vocês. Um beijo e até lá.
Tchau, obrigada. Beijo.